Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se... Olá pessoal, boa noite, muito obrigado por estar participando conosco de mais uma live. Espero poder chegar ao objetivo que traçamos para poder relembrar, vamos falar assim, aquilo que nós temos que fazer para chegarmos a percorrer os caminhos da felicidade, ok? Muito bem. Vamos agradecendo então a Deus, a Jesus, pela grande oportunidade que nos concede de mais uma vez estarmos juntos em mais uma fala em que procuraremos, de alguma forma, relembrar e relembrar-me também de alguns tópicos muito importantes que nos é trazido através da doutrina espírita para podermos então buscar os melhores caminhos, as melhores formas para podermos percorrer o caminho em busca da felicidade. Desta forma, pedimos a Ti que conceda a todos nós a oportunidade de recebermos o amparo dos amigos espirituais que possam nos auxiliar no desenvolvimento do tema para que possamos oferecer o melhor que pudermos. Que a vossa bênção, que a vossa luz e a vossa paz nos dê a alegria de seguir a nossa vida e que o vosso amor nos dê a força necessária para, com bastante fé, confiança e a certeza de que esses serão os caminhos que deveremos percorrer. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Muito bem. O que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos conversar com vocês. O título é O Espírito a Caminho da Felicidade. Nós vamos, na verdade, relembrar muito das coisas que nós lemos ou que estudamos nas obras da codificação do Espiritismo, graças a Allan Kardec. E nós vamos então entrar exatamente de que forma nós poderemos melhorar ou encurtar o nosso tempo, vamos falar assim, para podermos conquistar a felicidade. A felicidade como nós entendemos, não os momentos de felicidade como são os momentos que vivemos nessa atual encarnação. Bom, para começarmos, nós vamos conversar um pouco com vocês a respeito do nosso planeta, o planeta Terra. O planeta Terra é, entre diversos outros mundos, um mundo expiatório, não é? E o que esses mundos têm de comum? Ele tem de comum que todos eles servem de exílio para espíritos que não conseguiram alcançar a evolução de um determinado planeta superior ao nosso
e que quando esse planeta passa de transição de uma fase para outra, eles não conseguiram continuar lá. Isso também irá acontecer conosco. Nós sabemos que o nosso planeta ele se encontra, nesse momento, numa fase transitória entre o mundo de expiações e prova e o mundo de regeneração. Se nós, ao desencarnarmos, não conseguirmos ter a oportunidade de reencarnar aqui, devido a essa nova condição do planeta Terra, provavelmente iremos para um outro planeta que esteja exatamente nas mesmas condições que se encontra o nosso planeta nesse momento. Vamos entrar lá novamente nessa fase de transição e vamos começar então uma nova reencarnação, buscando então alcançar o nosso objetivo. Né? Então o planeta Terra é exatamente isso. O que ele tem de comum então é isso. Os espíritos aqui chegam para se desenvolver desses mundos um pouco acima do nosso, e aqui eles encontram dificuldades, né? Pela perversidade dos homens, pela inclemência, vamos falar assim, da natureza, e é muito penoso para eles, então, continuar aqui nessa sua batalha. Mas, em compensação, se ele conseguir passar por isto, né, ele tem a felicidade que, ao mesmo tempo, ele consegue desenvolver em si qualidades do coração e a qualidade da inteligência. E isso é como se fosse do tipo uma concessão de Deus, nosso Pai, de misericórdia e bondade, que nos permite, ou que permite a esses espíritos estarem aqui entre nós, né, para poder então resgatar seus débitos, passar pelas expiações de seus erros, e ao mesmo tempo passando pela aprovação desse sofrimento, dessa inclemência da natureza. E assim que eles vencerem isso, eles retornam então ao mundo da qual vieram. Né? Se vocês tiverem interesse, existe um livro chamado Exilado de Capela, que poderá nos trazer bastante informação a respeito. Né? E aquilo que tiver de acordo com o que Kardec nos coloca, então observamos isso e vamos tocando barca para frente. Muito bem. Nós, quando desencarnamos, nós já vimos isso, ou seja, quando nós morremos, o corpo físico morre, nós somos separados do corpo físico, né, como espírito, e como espírito nós poderemos desencarnar ou continuar ainda ligado a esse corpo físico psiquicamente. Podemos, em muitos casos, inclusive em casos mais graves de acidente, por exemplo, muitas vezes o espírito ele é retirado do corpo antes do acidente acontecer, né? Por mérito, claro. Né? E nos casos normais, que nós então somos retirados do nosso corpo físico, devido a alguma circunstância nossa, poderemos estar ligados psiquicamente a este corpo, e se estamos ligados a esse corpo que ali está inerte, nós não estamos desencarnados, porque psiquicamente estamos ligados a esse corpo. Então, pode acontecer de ser antes, acontecer de ser durante o processo de separação, e pode ser que perdure por dias, por meses, por anos. Né? Mas em todas essas situações, o espírito, assim que ele consegue fazer essa separação, o caminho dele, sem dúvida nenhuma, é o mundo espiritual. Né? Então ele vai para o mundo espiritual. E chegando ao mundo espiritual, nós vamos como que misturarmos a espíritos das mais diferentes ordens, né? Ou seja, entre os espíritos bons, os espíritos maus. E assim nós vamos ter que conviver por um certo tempo, vamos estar aqui nos comunicando, convivendo ali. Mas isso também não quer dizer que tenhamos que conviver com eles, como diz assim, para sempre. Então, é porque depois de um determinado tempo, o que vai acontecer conosco? Nós vamos começar a formar grupos ou famílias de espíritos daquela
local que nós encontrávamos, formando por afinidade, por simpatia e por finalidades de propósito, formando esses grupos, onde se juntam os bons que desejam fazer o bem e os maus que desejam continuar na prática do mal. Nós sabemos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, que existe diferentes ordens de espíritos, né? E tem aquela classificação de espírito de primeira ordem, espírito de segunda ordem, espírito de terceira ordem. Nós estamos, obviamente, nessa classificação última. E nós sabemos que dentro dessas ordens, de cada uma delas, o que acontece? Existem também tipos de, vamos falar assim, planos. Vamos supor que temos um plano, reencarnamos num plano hoje, amanhã dentro dessa mesma ordem, num plano um pouquinho superior, assim até chegarmos ao topo, vamos falar, dessa ordem, para podermos então depois galgarmos outra posição, que não é tão simples assim, tem uma luta muito grande pela frente, não é? E dentro dessas diferentes ordens, nós sabemos que esses espíritos, de acordo com a sua própria evolução, é onde eles veem aquilo que ele fez durante a sua reencarnação passada, anterior, ou entre outras reencarnações, com bastante perfeição, eles conseguem deslumbrar a grande diferença que existe em termos de pureza do espírito, o distanciamento, vamos falar assim, que existe entre o momento que ele se encontra e o momento de chegar, então, a esse mundo feliz. E é aí que ele começa, então, a realizar o seu trabalho, né? Por quê? É somente fora da matéria que o espírito tem condição de ver isso. É a mesma coisa quando nós estamos ainda ligados ao nosso corpo físico, nós não temos condição de perceber coisas acima daquilo que temos à nossa frente. Mas desencarnado não, desculpa, no mundo espiritual, depende da sua própria condição, ele tem esta condição, então, de verificar o que está se passando, né? E ele aí pode conhecer, vamos falar assim, a verdade, vamos falar sobre a verdade eterna, né? E aí nós podemos dizer assim, existe uma frase que diz que conheça a verdade e a verdade te libertará. Nesse caso aqui, eu vou dizer assim, conheça a verdade porque aos poucos a verdade te libertará. Ou seja, a cada reencarnação nós iremos conhecendo cada vez mais e desta forma nós chegaremos então à verdade pura. Na verdade pura, é claro que nós estaremos então aptos a continuar a nossa caminhada com muito mais tranquilidade. Também queremos lembrar que uma reencarnação para um espírito, né, ele reencarna, jamais ele retrograda, devido àqueles patamares diferenciados que eu falei quando iniciamos a nossa conversa, né? Esses patamares são a mesma coisa de que fosse assim, vou voltar à questão do prédio, né? Como andares do prédio. Então a gente vai subindo de patamar para patamar, ou de andar para andar, e até que chegamos ao topo. Então, se nós reencarnamos aqui, estávamos no primeiro piso, ou no primeiro patamar, quando nós retornamos, de qualquer forma que seja que nós passamos por aqui, qualquer dificuldade que vivemos, não conseguimos vencer tudo aquilo que nós pedimos, mas nós voltaremos com um pouco mais de conhecimento. E por voltar com um pouco mais de conhecimento, nós estaremos então dentro dessa camada ou dessa esfera, ou mesmo desse andar, ou desse piso, desculpa, nós estaremos um passo acima, ou um estágio acima, tá? E é assim que vai acontecer nas nossas sucessivas reencarnações. Ou seja, nós jamais retrogradamos, jamais. Não tem como, tá? Sempre vamos em frente aos poucos. Aqui mais uma coisa do aluno que repetiu de ano numa escola, no ano seguinte ele vai entrar na escola com um conhecimento já um pouco maior do que quando ele repetiu. E provavelmente ele vai passar de ano.
é a mesma coisa. A força do nosso conhecimento, a força daquilo que nós praticamos ao longo da nossa encarnação. O que acontece conosco é o seguinte: o espírito mais próximo à sua origem, normalmente, ele ainda não tem condição de escolher, porque ele ainda é um espírito simples, ainda é ignorante, não passou por certas experiências de reencarnações, e aí ele não tem como escolher a sua prova. Né? Nós estamos falando de prova, não tem como escolher a sua prova. E nesse caso, Deus é que encaminha ele para determinadas situações, para determinados caminhos, até que ele tenha a condição de, por si só, através dessas encarnações, ir se desenvolvendo, tomando consciência do seu livre-arbítrio de forma definitiva e sabendo, então, o que ele pode fazer, e Deus, então, deixa ao seu próprio cargo essa definição de que tipo de prova que ele possa passar. Porque os espíritos já um pouco mais evoluídos, eles têm a condição de perceber isso e têm a condição, então, de escolher as suas provas. Né? E por que nós estamos falando de provas? Porque nós vamos falar exatamente disso, as provas que vão passar para você, para poder, então, chegar a esse caminho. E esses caminhos, ou essas provas que nós temos que passar, nós temos que levar em consideração também tudo aquilo que nós fizemos de errado, não é? Ou, criando novos débitos, talvez, ou não conseguimos vencer aqueles débitos que nós tínhamos, não resgatamos, não conseguimos expiar os erros do passado, vamos voltar a tentar recuperarmos, vamos tentar, então, expiar pelos erros, e poderá ser que surja novas oportunidades de melhorarmos tudo isso, e poderemos ser que nós caiamos novamente em algumas dificuldades. Mas, de todo jeito, retornaremos nessa condição de espírito em evolução. Né? Isso é importantíssimo para todos nós. Muitas vezes, o espírito, sabedor da sua dificuldade, já sabe qual é a distância que tem para poder chegar até a condição que ele busca, ele escolhe uma prova. E ao escolher essa sua prova, ele com certeza está objetivando chegar ao objetivo que ele traçou, né, quando ele escolheu essa prova. Mas o que ele não sabe, né, se isso vai conseguir ser realizado ou não, porque tudo vai depender das suas ações, do seu procedimento, das suas resignações, né, do cumprimento daquilo que ele se propôs, dos sofrimentos que ele vai ter nessa nova prova, e se ele vencer tudo isso, com certeza, né, ele terá chegado a ter êxito. Mas, se tiver uma pequena falha desse caminho, com certeza ele não logrará da forma que ele imaginou. Mas, de todo jeito, continua progredindo. E quais são, então, esse objetivo dessas provas? Né? Quais são os objetivos? O objetivo é melhorar. O objetivo é crescer como espírito. O objetivo é chegar ao caminho da felicidade. Esse é o objetivo, e para isso a gente trabalha. Claro que só vai conseguir após diversas reencarnações nossas, mas é o caminho que nós estamos escolhendo para chegar lá. Nós não estamos falando que estamos no caminho, né? Estamos a caminho, o que é diferente, tá bom? Então estamos a caminho da felicidade. Vamos lembrando uma coisa bastante interessante, né? Normalmente, os espíritos escolhem as provas mais difíceis para poderem progredir mais rapidamente. E aí também sofrem muito mais, mas a grande conquista é exatamente poder chegar lá. Para nós encarnados, que nós ainda temos assim um pensamento obtuso, vamos falar, ainda independente da matéria em si, nós poderíamos pensar, mas por que o espírito escolhe então uma prova mais simples, uma prova que possa sofrer menos, não é? Porque nesta prova que ele possa sofrer menos, ele poderá retardar um pouco aquilo que ele traçou como objetivo
dessa sua passagem. Parece bastante simples, né? Mas a coisa é muito mais complicada do que nós possamos imaginar. Há alguns espíritos, né, eles impõem a si mesmos, vamos falar assim, condições bastante difíceis para poder reencarnar. Alguns deles se propõem, por exemplo, a reencarnar dentro das condições das dificuldades, da miséria, não é? Para ver se eles têm força para poderem vencer com resignação todos os percalços que a miséria traz para a sua elevação. Nós sabemos o quanto é difícil isso, não é tão fácil assim, não é? Outros escolhem a prova da riqueza, né? Mas a prova da riqueza, por exemplo, é muito mais difícil porque existem muitas tentações no meio do caminho que poderão dificultar então essa nossa evolução. E muitas vezes, normalmente, existe falha, né? Infelizmente, ainda porque ele, além disso, de passar pela prova da riqueza, ele também quer o poder de poder mandar, comandar. E aí também podemos errar. Outros espíritos já tentam medir as suas forças de resistência, não é? Enveredando, por exemplo, tentando reencarnar num ambiente de vícios, para ver se ele tem realmente esta força, se ele tem essa condição de passar. Mas poderá passar ou poderá não passar. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, o espírito, ele resolve que vai reencarnar no mundo do crime, ou seja, entre os criminosos. E ele faz essa sua escolha sabendo das dificuldades que ele vai encontrar, dos percalços que ele vai encontrar no caminho, mas ele não sabe, durante esse tempo, como ele vai agir dentro desse grupo. Não é? Se agir para o bem, vencerá. Se agir para o lado mais difícil, provavelmente irá sucumbir. Mas um aprendizado ficou. Não é? Nós não temos visto falar de muitos espíritos que reencarnam no meio dos criminosos, em locais bastante difíceis, por exemplo, e que mesmo nesse meio, nesse ambiente bastante hostil, bastante difícil, eles conseguem vencer. Muitos deles se tornam médicos famosos, se tornam cientistas, se tornam advogados dos bons, se tornam juízes de direito, não é? Então, conforme eles vão vencendo, depende da sua evolução, depende da sua persistência, depende da sua luta, da sua boa vontade, ele vai vencer sim, vai chegar nessa condição. Os espíritos também, os espíritos mais atrasados, né, de uma ordem um pouco inferior, ele pode pedir para encarnar no mundo de espíritos um pouco mais elevados. Deus, na sua infinita misericórdia, ele nos permite isso. Aliás, tudo é com a permissão de Deus. Ele não interfere, ele deixa ao nosso cargo a escolha. Né? Muitas vezes, ele mostra para nós, os espíritos amigos que nos acompanham em toda essa caminhada, o nosso anjo guardião, em todas essas caminhadas, não importa que condição se encontra o espírito, ele nos acompanha, nos ajuda, nos auxilia, nos mostra os caminhos, mostra os problemas que possamos ter pela frente. E aí cabe a nós, usando nosso livre-arbítrio, seguir essas orientações ou não. Essa é uma condição sine qua non. Temos sempre que estar atento a isto, não é? Então, esses espíritos atrasados, eles pedem para reencarnar entre os espíritos mais adiantados, e muitas vezes eles se sentem aí deslocados, não tem condição, eles não conseguem, então, acompanhar os acontecimentos ou essa evolução, porque eles não foram preparados exatamente para isso. Mas isso foi tudo na ânsia de querer progredir mais rapidamente, ou seja, foi meritória a intenção. No entanto, acabou ficando nessa condição de deslocado
E nessa condição deslocada, aos poucos ele vai, até certo ponto, perdendo um pouco o seu equilíbrio e muitas vezes envereda por pequenas, causando pequenos problemas, assim, vamos, à sociedade, mas sem partir para coisas mais graves, né? E isso também não é levado em conta como um retrocesso, não, muito pelo contrário, foi uma tentativa que ele fez, ele não conseguiu chegar lá, né? E da mesma forma, ele passou por essa fieira, ou passou por essa camada de espírito um pouco mais evoluída, ele volta, né, numa condição um pouquinho inferior, superior àquele que ele se encontrava, porque de todas as formas ele adquiriu um aprendizado a mais ali, não é? Procurou um pouco mais seu adiantamento, mas até conseguiu um pouquinho mais, um pequeno degrau na sua vida, vamos falar assim, ele conseguiu superar. E para nós cumprirmos, vamos falar assim, as provas, ou para o espírito cumprir a prova, ele necessariamente terá que se utilizar de um corpo físico, não é? Tem que utilizar de um corpo físico, porque muitas das provações que nós temos que passar, ela se verifica na carne. Carne, provas também. Então, nessas condições, pouco importa ao espírito se ele vai reencarnar como homem ou como mulher. O que o guia nessa escolha são as provas que ele escolheu para passar. Depende da prova que ele escolheu para passar, é por ali que ele vai passar. Não é? Por exemplo, ele quer passar por uma prova de beleza. Não é? Ele acha que a prova de beleza mais difícil que ele teria que passar é como uma mulher bonita, né? Uma mulher linda, bonita. Mas se o espírito é um espírito evoluído e que ele quer passar por esta prova para evitar certos constrangimentos que ele possa passar, ele pede a Deus, e Deus lhe permite, que ele manipule então nesse corpo, não é? Uma espécie de dificuldades que possa desviar a atenção da beleza, não é? E eu não sei em que livro, eu não me recordo sinceramente, mas é uma dessas obras espíritas, e não poderia dizer a vocês em que livro foi, em que um desses espíritos que reencarna mulher, reencarna lindíssima, né? Mas ela havia pedido a Deus que pudesse ser criado por ela um bócio, né? Sabe o que é o bócio, né? Aquele que vulgarmente se chama de papo, para que ela não caíssem na cobiça mental dos homens, vamos falar assim, em relação à sua beleza e com pensamentos, inclusive, no campo da sensualidade. Então, ela não queria passar por isto, né? E assim, ela consegue, com esse bócio, então, vencer essa sua prova. Então, mas como ela criou isso? O que acontece conosco? Quando nós tomamos consciência de que nós queremos passar por determinadas situações, o Espírito pede, então, a Deus, e novamente, diante da sua permissão, ele começa, vamos falar assim, a talhar o seu envoltório carnal, ou seja, o seu corpo. Não é? Ainda na condição de perispírito. E ele liga-se a este pensamento que lhe é permitido, ou essa condição que lhe é permitido, de uma forma mental a essa condição. E quando ele então vai reencarnar, ele começa a trabalhar esse corpo que ali está em formação, causando algum tipo de deformidade, propositadamente, para que essa deformidade possa ser a ele um tipo de defesa, né? Um tipo de... como é que eu poderia falar aqui? Um tipo de um respaldo para que ele não possa reincidir no erro e ter que voltar novamente a passar pela mesma prova. Não é? Então ele se prepara dessa natureza e acaba realmente nascendo com algum impedimento físico
que não possibilita que ele caia no mesmo erro. Veja como é a bondade divina, mas veja como é também a evolução de um espírito que pede para passar uma situação dessa. Não é tão fácil, não é? E então os espíritos, de forma geral, ele tem condição de pedir para passar pelas provas que ele escolhe, né? Cada um de acordo com aquilo que ele se sente em condições de passar, mas ele poderá errar também, né? Poderá errar e poderá não conseguir lograr êxito, como foi falado anteriormente. E é assim que nós vamos, então, percorrendo todos os caminhos que nós vamos buscar, então, dentro dessa condição evolutiva de crescimento espiritual. Mas nem sempre também o espírito pode escolher deliberadamente a prova que quer passar, não é? E esse, por exemplo, são os casos dos suicidas e dos espíritos que se viram na delinquência e lesaram, vamos falar assim, o seu corpo perispiritual. Então eles são constrangidos a reencarnar num corpo físico, né, ou num berço físico, exibindo, vamos falar assim, os seus defeitos e doenças ou moléstias congênitas que se tornam aflitivos quadros expiatórios, Ou seja, são situações bastante difíceis que eles vivem para poderem, então, resgatar os seus erros, né? Pagar, vamos falar assim, resgatar as suas dívidas e vencer, então, esta prova que lhe foi imposta, né? O que lhe foi imposto. E desta forma, se ele conseguir vencer isso com tranquilidade, e aí ele está num campo de vitória e, obviamente, irá melhorar. Mas mesmo assim, mesmo nessa condição, numa escala lá embaixo, ele também progride um pouco. Lembra-se da passagem que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, do bem sofrer e do mal sofrer? É aí. Ele se enquadra nesse quadro. Ele pode se resignar, ou pode não se resignar, pode se rebelar. Né? E diante dessa sua resignação, a rebeldia, ele voltará em condição bem melhor. Nunca pior do que ele chegou. Entendido? Existe também alguns espíritos que eles vêm aqui no planeta Terra numa condição de espíritos missionários, né? Então tem que ser espíritos bastante elevados e esses espíritos vêm aqui como missionário. E a gente fala que vai passar por uma provação. Eu não sei que termo usar para esse caso, tá? Porque provação, eu entendo que ele quer passar por uma prova para a sua melhora, mas nós estamos falando de espírito um pouco mais evoluído, ou bem mais evoluído. Pode ser que ele esteja vindo para passar por isso, se oferecendo para passar por isso, para melhorar a sua condição no plano espiritual. E aí eu não poderia com firmeza garantir isso, mas tudo leva a supor. O que eles pedem para passar? Pedem para passar aqui por moléstias desconhecidas até então, para que a medicina ou a ciência, não é, descubra sua cura. Olha que abnegação, olha que coisa bonita. Se predispõe a passar por sofrimentos para que a medicina ou a ciência, vamos falar assim, descubra a cura, ou a vacina, ou qualquer tipo de medicamento que possa imunizar ou possa curar esta doença. Isso lutar para ajudar a humanidade. Nós já está num patamar bastante elevado. Por isso é que não tenho condição de dizer como funcionaria isso espiritualmente falando. Mas lembrando que mesmo que nós alcancemos amanhã ou depois, com todas essas passagens que vamos trilhar, né? E vamos chegar no caminho da felicidade. E ao chegarmos lá no mundo feliz, vamos falar assim, não se esqueça que dentro desse mundo feliz também
teremos diferentes ordens de espíritos lá dentro, mas só que o espírito já numa condição elevada, não é? E que estão se preparando cada vez mais para alcançar outros patamares da evolução do mundo, não é? Que vai evoluindo, vai evoluindo. Nós sabemos que vai chegar o momento e que nós vamos chegar a espíritos iluminados. Então tem um grande caminho ainda para ser percorrido. Então, como eu havia dito, muitas vezes o espírito, não, nós, fazemos as escolhas e essas escolhas estão acima das nossas possibilidades. E aí acontece aquilo que nós comentamos. E outras vezes, os espíritos fazem escolha de uma prova que nada vem acrescentar na encarnação para ele. Só que ele não percebe isso, só vai descobrir isso quando estiver fora da matéria, quando ele retornar ao mundo dos espíritos, aí é que ele vai perceber que não valeu de nada aquela reencarnação para ele, ou seja, aquela prova, desculpa. E de tal forma que ele então pede uma nova, um pouco mais difícil, ou talvez bem mais difícil, para poder, então, vamos falar assim, ressarcir-se ou então recuperar o tempo perdido, né? Bom, diante de tudo isso que nós estamos falando, e o tempo está passando relativamente rápido, né? Nós vamos dizendo para vocês o seguinte, numa análise bastante superficial, eu não tenho condição de aprofundar nisso, mas a gente acaba por descobrir que o nosso corpo físico, ou o corpo que Deus nos concede, é um tipo de peneira, ou um tipo de filtro para as impurezas, vamos falar assim, que carregamos no nosso corpo perispiritual. Então, a cada reencarnação que temos, somos submetidos, então, a esse filtro, ou a esta peneira, para que ali fique retido, vamos falar assim a princípio, essas dificuldades mais grosseiras que nós trazemos no organismo perispiritual. E que na medida que nós vamos evoluindo, não é? Esta peneira já deixa de existir e vamos passar por um filtro um pouco menos grosseiro do que o primeiro que nós passamos, e assim sucessivamente vamos cada vez mais deixando ali essas impurezas do nosso corpo perispiritual, até o momento que chegamos naquele filtro que deixa retido o restante das nossas impurezas. Aí chegamos lá, não é? Seria mais ou menos como o cadinho que a prova que sob fogo de altíssimas temperaturas, por exemplo, ele torna um metal ou qualquer produto puro, eliminando as impurezas através desse processo, né? De eliminar por fogo ou por aquecimento todas aquelas impurezas que ali existem. E é assim que nós vamos então evoluindo, crescendo, até chegarmos a esse mundo feliz. Nós estamos no mundo de expiação de prova e regeneração. Depois de regeneração, virá então o mundo feliz. Tá? Depois o mundo dos arcanjos, vamos falar assim. Esse é o caminho que nós vamos percorrer. Então nós temos ainda muita coisa a fazer para estarmos no caminho. No momento nós estamos, vamos repetir, a caminho. Não é? E olha, e aí nós temos que parar um pouco, né? Nós somos como encarnados e temos nosso livre-arbítrio, nosso raciocínio lógico. Nós sabemos hoje, talvez tenhamos até condição de saber que prova nós pedimos para passar e que nós não estamos conseguindo passar. É muito fácil, basta olhar para os nossos defeitos, por aquilo que nós não estamos conseguindo combater em nós, por aquilo que muitas vezes passa desapercebido a nós, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o manter em seu coração a raiva, o ódio, a ira, não conseguir perdoar, não conseguir de forma nenhuma perdoar. Não é? Mesmo na convivência familiar, quantos pais sofrem as dificuldades porque a filha ou o filho de alguma forma o culpa por alguma coisa que ele fez e não consegue perdoá-lo, e vice-versa, e vice-versa. Não é? Então nós ainda estamos nessa estágio, nessa fase. Nós ainda não sabemos definir perfeitamente o amor.
Nós ainda fazemos muita confusão com a palavra amor. Nós não sabemos ainda o que é sermos realmente indulgente. Não é? Indulgente, só para dar um exemplo, não sei se eu já falei sobre isso, mas vale a pena repetir. A indulgência acontece, por exemplo, quando nós vemos um crime, vamos falar assim, um assassinato. E neste momento, a nossa maior preocupação é com o espírito que ficou, ou com o espírito que praticou esse ato, porque aquele que naquele momento sofreu a, a ação e que possa ser levado a óbito, ele vai continuar ali, por isso como espírito, sofrendo todo aquele processo que nós falamos. Mas esse irmão que acabou de cometer essa delinquência, ele vai sofrer dificuldades diante da justiça da terra, diante da justiça divina, sobre as vibrações negativas da família daquele que partiu, sobre a vibração negativa da sociedade, sobre a vibração negativa da própria família, porque poderia ter sido ele, ou poderá ter ser ele, o sustento da família. Não é? E num gesto qualquer de desequilíbrio, que pode acontecer inclusive por um processo obsessivo, já falamos sobre isso também, ele poderá então colocar tudo a perder. Então, quem é digno de dó naquele momento? Não é? Esse é indulgência. Isso é indulgência. Ainda não somos capazes, tá? Ainda não. Mas vamos chegar lá. Com a graça de Deus e pelos ensinos de Jesus. Porque se nós seguirmos exatamente aquilo que nos é trazido na doutrina, seguirmos exatamente aquilo que está nos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, seguirmos as orientações dos nossos espíritos protetores, principalmente do nosso anjo guardião, nós com certeza estaremos capacitados a nos regenerarmos, a chegarmos a buscar com bastante firmeza e certeza e com muita fé o caminho para a felicidade. Então temos que refletir. Vamos pensar. O que é que nós podemos melhorar? Nesta vida ainda atual, não importa que idade você tenha, não importa. O importante é começar. Não vou dizer nem se arrepender, mas se modificar. Porque o arrependimento, nós sabemos que a partir do momento que nós reconhecermos como falhos, elas virão. Mas isso ficará para nós pagarmos, vamos falar assim, na reencarnação futura. Então vamos mudar. Vamos mudar, ainda é tempo. Ninguém garante que eu, por exemplo, que eu vou viver mais 20, 30 anos, não sei. Posso viver mais 5, um dia, não sei. Mas temos que começar. Tá bom, meus irmãos? Esse é realmente uma coisa que eu quero pedir para vocês refletirem, pensarem a respeito. Porque disse-nos Jesus: ajuda-te, que o céu te ajudará. Façamos então a nossa parte. É difícil? Claro que é. Nós somos espírito imperfeito. Estamos buscando melhorarmos. Mas, como eu disse, a cada reencarnação melhoramos. Vamos lutar para chegar a passar por aquele filtro das impurezas no seu mais alto grau, para podermos então adentrar o mundo feliz. Muito obrigado por estarem aí conosco. Que Deus abençoe a todos vocês e a mim também, a toda a vossa família, assim como a minha, e que nesses momentos também possamos, dentro das nossas reflexões, dos nossos pensamentos, exercitar um pouco a caridade, a piedade, o amor, a benevolência. Sabe de que forma? Vibrando para que o equilíbrio se restabeleça no universo. Para que os cientistas que estão lutando para descobrir a vacina para a pandemia que estamos vivendo
possa chegar ao bom termo. Que as nossas vibrações possam se associar aos trabalhos dos amigos espirituais que lutam para combater as dificuldades que são criadas pelos espíritos ainda que se comprazem no mal e que buscam de todas as formas manter o equilíbrio e a paz entre as nações. Garanto a vocês que nós já vimos muito espíritos solidários, mas esta pandemia ela está trazendo de uma forma muito acentuada essa questão. Solidariedade, fraternidade. Que Deus os abençoe. Senhor Deus, obrigado mais uma vez por uma oportunidade de podermos estarmos reunidos, embora virtualmente, mas unidos pelos mesmos sentimentos de amor, de interesse no conhecimento e no saber, para podermos seguir firmes nos caminhos que nos permite trilhar em busca do nosso progresso espiritual. Sabemos, Senhor, que em todos os momentos de dificuldade, que Tu e Jesus nos capacitam a vencer os obstáculos de acordo com a nossa boa vontade, de acordo com as nossas forças. Que nós possamos ser simples, que possamos fazer as nossas escolhas de forma bastante ordenada, de forma bastante sábia, para que não venhamos a cometer erros, para que possamos então, com a vossa ajuda, com a orientação desses amigos espirituais, vencermos a cada etapa de cada reencarnação. Obrigado, Senhor, por nos permitir essas reencarnações, para que possamos nos purificar e aproximar-nos cada vez mais de Ti. Obrigado pela grande oportunidade. Obrigado por tudo. Permita, Senhor, que todos tenhamos uma ótima e abençoada noite. Que assim seja. Graças te damos. Obrigado, meus irmãos, que possam ter realmente uma ótima e abençoada noite. Até uma próxima oportunidade, com a permissão de Deus e de todos os nossos amigos